Minha mãe mandou eu falar sobre um dos maiores encontros da minha vida e eu fui obrigado a fazer esse vídeo sobre março de 2014. Eu acredito que todo mundo tem um pintor flamenco renascentista predileto. O meu se chama Hieronymus Bosch. Eu conheci esse cara há mais ou menos uns 15 anos quando eu assisti um documentário da TV Escola que falava sobre grandes mestres da pintura. Nesse documentário, eles falavam muito de dois quadros dele, A Tentação de Santo Antão e O Jardim das Delícias. O tríptico do Jardim das Delícias, tríptico é quando você pega 3 quadros e coloca juntos como se eles fossem um só. O tríptico do Jardim das Delícias está no Museu do Prado de Madrid, como grande parte da obra do Bosch, que, apesar de holandês, tem os seus quadros na Espanha, porque na época em que ele viveu, a Holanda era parte do Império Espanhol. Então os quadros eram trazidos para a Espanha e hoje estão no Museu do Prado. Porém, em 2014, eu visitei o MASP e, quando eu entrei na sala de exposição, o primeiro quadro que eu vi, com quem eu dei de cara lá, foi justamente A Tentação de Santo Antão. Eu nunca ia imaginar que durante tão pouco tempo de vida eu conseguiria ver tão de perto um quadro do Hieronymus Bosch. Eu estava a um braço do quadro. Meu braço é comprido, mas eu estava a um braço do quadro. Eu poderia lamber aquele quadro se eu quisesse. Eu quis lamber, mas tinha um guarda do lado que me impediu de fazer isso na hora. E eu fiquei pelo menos 20 minutos parado na frente daquele quadro, observando cada detalhe. A exposição em questão ela se chamava O Triunfo do Detalhe e ela começava com o Bosch porque os quadros dele são de uma riqueza de detalhes quase inimaginável. Se vocês virem, seja A Tentação, seja O Jardim das Delícias, seja outro quadro dele, vocês vão poder perceber toda essa construção de detalhes, principalmente nesses dois. Por quê? O Jardim das Delícias, ele cria uma série de metáforas, muitas vezes que a gente não compreende racionalmente, mas a gente consegue sentir com uma violência fantástica, metáforas de cunho sexual, com pessoas que são metade animais, metade gente, metade fruta, metade gente, metade planta, metade flor, ou pessoas entrando em flores, ou pessoas entrando em barracas, ou peixes, ou coisas incríveis. Dado isso, essa riqueza de detalhes e essa construção de narrativa na pintura dele, o Bosch é considerado um dos precursores dos surrealistas. O surrealismo aconteceu agorinha, século XX, e o Bosch é do século XV, XVI, mais ou menos. Então, o Bosch se adiantou em 500 anos aos loucos dos surrealistas e já fazia todas essas coisas que eles fizeram agora, lá no finalzinho da Idade Média. O outro quadro dele, A Tentação de Santo Antão, também é cheia de riqueza nesse quesito. Ele é um quadro que eu tenho muito carinho porque eu sou apaixonado nesse santo. Santo Antão é um santo incrível, que eu posso fazer um vídeo só sobre ele. E Santo Antão dizia, na história dele, que ele era tentado por demônios que vinham tentá-lo sob a forma de mulheres nuas. Coitado mesmo. Ninguém merece, né? E ele foi representado em várias obras de arte. Inclusive, Salvador Dalí tem uma Tentação de Santo Antão. Então, o Bosch tem essa Tentação de Santo Antão lá 5 séculos antes. O Dalí tem essa Tentação de Santo Antão aqui 5 séculos depois. O Flaubert, no século XIX, escreveu um romance sobre a Tentação de Santo Antão. Ele é um santo muito figurado na arte em geral. E o detalhe mais fantástico da obra do Bosch é justamente esse pano de fundo que ele faz com esses detalhes. Se vocês virem qualquer dos quadros dele, seja ao vivo, seja na internet, seja se vocês comprarem um livro que edite os quadros dele, que edite reproduções do quadro dele, porque não tem como editar um quadro, isso é difícil de carregar, aquele livro enorme. Se vocês virem, vocês vão poder reparar. E eu recomendo que vocês notem cada detalhezinho. Eu recomendo que vocês tentem interpretar aquelas metáforas, apesar de não ser necessário. Se vocês virem, por exemplo, O Jardim das Delícias, vocês vão ver aquela sequência gigantesca de metáforas, aquela quantidade estrambólica de seres que você não entende. E isso é o ponto, você não vai entender racionalmente, mas com certeza você vai sentir que aquilo são formas incríveis, bastante surreais de prazer.